Ó, e agora, quem poderá me defender? Não contavam com as minhas astúcias. Chapolin Colorado. E esse é o programa de hoje do Giro Geek BG. Segue o giro, Chapolin. Suspeitei desde o princípio. Isso. Isso aí já é o Chaves, mano. Galera, o especial de hoje é o Chapolin. A gente gravou há algum tempo o especial do Chaves, que foi sensacional, né? Relembrar tudo aquilo que o Rodrigo não viveu. E agora ele vai relembrar tudo aquilo que ele não viveu também em Chapolin. Chapolin, acho que foi assim, marcante pra galera do... Cara, eu diria até dos anos 80 mesmo, assim, porque começou a passar no final dos anos 80 no Brasil. Os anos 90 pegou assim uma sequência gigante que o SBT colocava durante a programação várias vezes por dia. Eu lembro que numa época que passava de manhã, perto do almoço, e no final da tarde. E eu assistia os dois. E assim, o que você tem pra falar de Chapolin, ô Edson, antes de eu começar a entrar na história? Não, chamado Chapolin, também falaram que também chamava de polegar vermelho também, né? Que é bastante conhecido. E cara, eu amava muito, hein? Chapolin, Chaves ali, sempre começava com Chapolin, as histórias dos X-Peritos, depois chegava com Chaves ali, era tarde ali no SBT, pra mim era fantástico ali, né? E como, muita nostalgia, né? E como o Giro Geek também é cultura, a gente vai falar um pouquinho, né? Ele foi criado pelo Roberto Gomes Bolanhos, pra quem não Ninguém sabe, né? É o criador do Chaves. Ninguém imagina quem seja. Produzido pela Televisa e foi exibido em 1973, de 1973, exatamente dia 28 de fevereiro até 26 de setembro de 1979. Teve 7 temporadas, Rodrigo, com 291 episódios. O Giro Geek tem mais. 6 temporadas, a gente tá quase aí. 291. É uma sátira de super-heróis, né? Pra quem já assistiu algum episódio de Chapolin, que eu acho que quase todo mundo, menos você, menos eu. Ele é um herói atrapalhado, ele é um herói que não tem força, ele é um herói que não tem super habilidades, mas... Só usa a sorte a favor dele? Usa a sorte, é isso que eu ia falar. Ele, no final as coisas dão certo, ele consegue resolver o problema dele, né? Ele foi interpretado pelo Roberto Gomes Bolanhos pela primeira vez em novembro de 1970. Mais velho do que eu. Mais velho do que eu. Ele tem poder sim, sabe qual é o poder dele? Ficar pequeno. Ele usa uma pílula para isso, né? A tecnologia da época. Né, para poder. Em 1970 ele apareceu pela primeira vez no programa do Chespirito, né, que também era interpretado pelo Bolanhos, é um dos nomes artísticos, o nome artístico, né, do Roberto Gomes Bolanhos. Esse episódio era o Casamento Forçado. Aqui no Brasil, Rodrigo, ele foi exibido pela primeira vez em 1984. Olha só. Quando eu nasci. No TV Pou. Você é dessa época? Você tinha assistido? Não me lembro desse programa. Paulo Barbosa, né? Ele estreou com a exibição do episódio Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, que ele é de 1978, esse episódio. Nem é o primeiro episódio que foi produzido. Nem foi o primeiro. Mas é o primeiro que foi produzido. E o que é louco, né? Esse episódio, pra gente fazer uma comparação, ele estreou em 73 lá no México e veio pro Brasil em 84. Pois é. Hoje a gente assiste basicamente as coisas em tempo real, os lançamentos, a gente esperou 11 anos para chegar. E a cor de ser vermelha, né, a cor do uniforme dele ser vermelha, é porque era uma das únicas cores que tinha lá na Televisa, né, cor de tecido. Inicialmente ele ia chamar Chapolin Justiceiro, só que aí por causa da cor vermelha, né, colorado em espanhol é vermelho, virou Chapolin Colorado. Ele é de esquerda, só usa roupa vermelha, viu? O Edson já quer meter. Você sabia que nos Estados Unidos o vermelho é dos conservadores? Do Partido Republicano? No México é uma espécie de gafanhoto vermelho conhecido como Chapulín, daí veio esse nome. Então assim, e as letras CH, né, porque o Roberto Gomes Bolanhos geralmente colocava CH nos personagens principais. Chespirito. O Chespirito, o Chavo, Chaves, o Chaparón. Então era sempre era a marca registrada do autor, né? Então deixou a marca do autor no uniforme. É um dos personagens, né? O Chaparón Bonaparte. É um dos personagens. Outro personagem criado pelo mesmo autor. Do Roberto Gomes Bolanhos também. Então assim, ele tem toda isso de colocar o CH, né? Eu tava lendo esses dias até que o doutor Sapatin, né, o médico lá, era Chapatin também por causa do CH. CH também. Lá no espanhol. Chapatin. Ô Edson, fala aí pra gente um episódio do Chapolin que tá na sua cabeça, que quando você pensa em Chapolin,
O abominável Homem das Neves. O meu já chegou o disco voador? Você já ouviu essa frase mesmo fora? Assim, por mais que eu não tenha assistido o seriado do Chapolin, acho que todo mundo que vive no Brasil e gosta de cultura pop sabe do que vocês estão falando, porque já viu em algum momento, já ouviu alguém falar, tem um amigo que gosta, então assim, não tem. A gente também é influenciado pelo Chapolin. E o fantástico do Chapolin, né? Porque ele viralizou numa época que não existia a internet, como é hoje, não tinha os celulares, não tinha TikTok, não tinha YouTube, e os bordões estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Né? Você pega lá, se aproveitam da minha nobreza. Não contava com a minha astúcia. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Então, assim, até hoje fica. Salve os bons? Sigam-me os bons. Sigam-me os bons. Uma curiosidade é que o único personagem fixo da trama era o Chapolin. Né? Todos os outros eram participações, alguns apareceram mais vezes, como Quase Nada. O Seu Madruga aparece em todos, que é o Tripa Seca. Como é que é o nome dele, o autor? O ator, o Ramon Valdez. Então, e todo o elenco fixo do Chaves participou em algum momento. Tripa Seca. Eu chamei alguns amigos meu Tripa Seca, carro do personagem. Do Seu Madruga. Tripa Seca. Ele era um multiverso. Era um multiverso. Os mesmos atores participando como outros personagens, então era interessante. E outra coisa que a gente até falou no do Chaves, tem muitos episódios do Chapolin que é a mesma história, só que eles gravaram com outros atores. Então, às vezes, o Seu Madruga era o vilão daquele episódio, no outro foi o Professor Girafales, por exemplo. Era o mesmo personagem e tal, só que era outro ator fazendo. Então, eles refilmaram. Naquela época, tinha aqueles problemas, né, deles perderem algum material, então eles gravavam alguns episódios mais de uma vez, com algumas pequenas modificações, mas o teor da história era o mesmo. Quem criava as histórias era o próprio Roberto Bolhão? Ele era o roteirista principal, né? Ele era o roteirista, o criador do personagem, dos personagens, o ator principal. Ele é um cara, enfim. O Chapolin fez muito sucesso, foi o primeiro seriado de televisão produzido no México a ser vendido para exibição no exterior. E ele inspirou também outros personagens da cultura pop, né, Rodrigo? Quer falar aí do personagem da Marvel inspirado? Tem uma personagem, né, criada recentemente aí no grupo, se não me engano, Os Defensores, né, que é um grupo recente criado aí nos quadrinhos, que é baseado no Chapolin Colorado. Eu esqueci foi o nome da personagem. Gafanhoto Vermelho? Gafanhoto Vermelho. Né? Ela usa uma marreta também? Tem a roupa baseada igual do Chapolin Colorado. Então, assim, você vê, surgiu no México, mas já influenciou um personagem lá na Marvel. E não é só não, em outros desenhos animados também que tem a influência do Chapolin, que tem a participação do personagem, né? Tá aqui na nossa cola também. Sim, tem até uma entrevista do Roberto Gomes Bolanhos, depois vocês pesquisem aí, que ele fala que pra ele o verdadeiro herói era o Chapolin mesmo. Porque você pega, né, um Super-Homem, um Capitão América, que tinham realmente poderes, que eles tinham um treinamento, que eles eram diferenciados. O Chapolin era um cara simples, um herói simplório, por assim dizer, que não tinha poder nenhum, morria de medo, ele tinha mais medo do que as pessoas que pediam ajuda pra ele, e mesmo assim ele ia lá e encarava o perigo. Ele apanhava, ele sofria, ele fazia tudo, mas ele ia lá e encarava. Então. Me explica uma coisa, vocês que assistiram o seriado. Se eu bem me recordo, quando as pessoas estavam em perigo, chamavam o nome do Chapolin Colorado e ele aparecia. Isso não é um poder? Sim. Pois nunca explicou. Um teletransporte, você fala? Tipo, ele tá aqui, alguém lá no México chama e ele aparece. Como é que ele ouvia que alguém estava chamando ele, que estava em perigo? Ele explicava, entre aspas, né, que ele ouvia o chamado do perigo pela antena. Só que ele aparecer naquele local não tinha uma explicação. Tem alguns episódios que deixava entender que ele tinha uma equipe de cientistas que ajudava ele. Porque a própria pílula do encolhimento, em algum episódio ele falou, né, que foi um cientista que deu pra ele aquela pílula, então ele encolhia. E aí ele conseguia ter alguns episódios até que ele enfrenta alguns vilões com um polegar mesmo, né, pequenininho. Mas também naquela época ninguém queria saber. Sim, a marreta biônica dele também tinha poderes. Naquela época ninguém queria saber da onde vinha o poder dele, só queria se divertir. Sim, exatamente. Até que o foco nem era poder, né? Ele batia como um ser humano normal, ou seja, só mais apanhava do que batia. Então, de tanto apanhar, uma hora ele conseguia pegar a marreta e bater no vilão. O vilão cansava de bater nele. Machucava a mão e não bater nele. Então, isso pegava muito.
A gente tava falando aqui dos personagens, né? A Marvel criou uma heroína baseada, e os Simpsons também tem um personagem, né? Que é o Homem-Abelha, né? Claramente inspirado no Chapolin Colorado. O Chapolin tem um filme, também um longa, né? Um longa-metragem dele que passou no SBT no final dos anos 90. Mas né? com o mesmo personagem? Com o Chapolin mesmo, Roberto Bolanhos. Pra vocês terem ideia, cara, eu li ainda há pouco isso, né? Oficialmente, né, o Chapolin continuou sendo interpretado em algumas sketches e alguns programas até 1992. Né? Então, a série oficial foi até, a gente falou aqui no começo, 79, mas o personagem continuou sendo interpretado até 92, quando o Bolanhos falou: já tô velho para fazer o Chapolin, não vou fazer mais. Mesmo o Chapolin não sendo o primor da forma física e não tendo muita cena de ação, né? Era mais comédia mesmo. Só que foi até 92 em vários outros especiais, vários outros programas lá do México. Então o Chapolin não é aquela história daqueles desenhos que a gente assistia nos anos 80, que tinham 13 episódios, passavam todo dia e a gente achava que tinham muitos episódios. Não, o deles tinham muitos episódios. 291, muitos mais foram exibidos. Os esquetes que foram produzidos inclusive, depois que a série não conseguiu comprar todos, né? Tem muitos episódios perdidos. Para vocês terem ideia, recentemente, agora depois teve um acordo, né? Acho que quando a gente gravou Chaves não tinha esse acordo ainda com a Netflix, com os streamings, enfim, hoje eles têm acesso, se eu não me engano, o Prime Video é o que mais tem episódios. De todos eles, mais que a Globo também tem, a Globo Play e tal, mas o Prime Video conseguiu pegar alguns episódios exclusivos e é na HBO Max que tem, saiu um seriado agora também, um acordo dos filhos do Bolanhos, que é Chapolin e os Colorados, né, que é uma família de Chapolins. Então, uma animação que hoje a mística do Chapolin ainda sobrevive. Essa animação ela é nova, ela é desse ano, né? Desse ano. 2026? Não, 2025, né? Ele estreou em 2025 e aí tá no streaming aí para pegar uma nova geração de fãs. Então o Chapolin é um herói latino-americano que o Roberto Gomes Bolanhos gostava de falar. E o verdadeiro herói, na opinião do Bolanhos, né? Porque apesar de não ter treinamento, preparo como os outros, ele ia lá e resolvia. E tá aí na memória coletiva. Na memória coletiva. Há 40, 50 anos. Sim, e causando até hoje, né, crises de riso em muitas pessoas. Então, pra vocês terem ideia, até hoje passa no SBT. Né? O SBT voltou quando... Teve alguns anos que teve uma falta de acordo entre os herdeiros do Bolanhos e as emissoras do mundo todo, não só do Brasil, do mundo todo. Mas no ano passado, se eu não me engano, 2024, eles chegaram num acordo financeiro que foi bom para eles e hoje o mundo volta a exibir na TV aberta Chapolin, o Chaves e as criações do Bolanhos. Para mim o Chapolin é como se fosse o Scooby-Doo. Cagam de medo, mas no final resolve o problema. Aí um crossover que poderia ter tido, né? Scooby-Doo e Chapolin. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Então é isso, gente. Eu acho que assim, é clássico, gente. Pra eu que cresci assistindo Chapolin, eu não tinha TV fechada, então a minha referência de infância era os da TV aberta. Então Chapolin e Chaves pegou muito, assim. Tem um carinho especial, tanto que eu fiz questão que minha filha assistisse. Ela gosta. Na época dos Trapalhões também. Pra você ter ideia, a minha filha dessa geração, né, de TikTok, YouTube, ela ri pra caramba com o Chapolin. Até hoje, então, que é humor lá dos anos 70, 80. É atemporal. É atemporal. E até hoje faz uma criança de 9 anos se divertir. É um humor que não tem maldade, né? É isso que eu falo, assim. Você assiste o Chapolin, você assiste o Chaves de boa com a sua família. Você sabe que não vai ter piada maldosa, não vai ter conotações que não são próprias para a idade daquela criança, vai ser divertido. Vai ter sim, né, as trapalhadas loucas, politicamente incorreto. Algumas piadas são politicamente incorretas, mas não são o que a gente vê hoje, muito conteúdo que falam que é para criança e no final você fala, não é possível que eles colocaram isso para criança. Não vou citar nomes Netflix. Mas é isso. Tem mais alguma consideração? Acho que não, só né? boas lembranças. Boas lembranças. Isso. Se você gostou, curta, compartilha nossa página lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube. Não tem no Twitter ainda, né, Rodrigo? Não, ainda não. Calma, não criemos cânico. Até a próxima, pessoal. Tchau. Não contava com as minhas astúcias.